Eu me chamo Lucas, sou do segundo semestre de Direito, na cadeira de Sociologia do professor Miguel Ângelo, e eu vim falar um pouco hoje sobre a intermedicalidade dos índios Trucá, da cidade de Cabrobó. Bom, primeiramente é importante ressaltar um contexto mais histórico. Em 1986 foi criada a Conferência Nacional de Proteção ao Índio. Mesmo sendo um movimento que começou bem antes, até hoje ele continua em construção. E com a chegada da nova Constituição de 1988, foi criada, como se pode dizer, uma maior defesa à diversidade cultural e saúde e proteção do índio. Ele adquiriu mais direitos com algumas políticas públicas voltadas ao índio em si, principalmente em 1991, com a chegada da FUNAI, da FUNASA, que é a Fundação Nacional de Proteção ao Índio. Nosso estudo ele foi feito na cidade de Cabrobó, com a Índio Trucá. A cidade fica no Pernambuco, Nordeste brasileiro. Ela possui em si cerca de 30 aldeias em volta, que é como se fosse numa ilha. Lá por volta tem 6.065 índios, e também existem os índios que não moram na aldeia, mas sim na cidade, que eles consideram eles os índios desaldeados. E esses índios, principalmente os que moram na aldeia, sua maior fonte de renda e sobrevivência é a questão da plantação de arroz e a criação de peixes. Criação essa feita em viveiros, porque antigamente eles também praticavam a pesca. Pesca essa que era feita no Rio São Francisco, só que diante das transformações tanto do rio como as formas de sobrevivência do índio foram mudando e hoje tornam mais escassas. Bom, em alguns relatos, esses índios chamados desaldeados, eles costumam falar que quando eles sentem algum problema de saúde, eles não recebem imediatamente um atendimento. Então muitas vezes eles procuram as aldeias, porque lá tem grupos, distritos sanitários que estão lá para cuidar do índio quando a questão for biologicamente, for assim, ou biomedicina, como pode se dizer também. Então o que acontece? Eles relatam que o atendimento é de forma esporádica e que muitas vezes eles não recebem esse atendimento, fazendo com que eles procurem muitas vezes outras formas de serem atendidos, que seriam com a questão mais tradicional indígena, seria medicinal indígena. Sobre esses medicamentos indígenas, eles costumam falar que eles usam lambedores, usam chás, e muitas vezes eles até usam alguns tipos de rituais também, porque lá dentro da tribo existem pajés, existem também, como é que se pode se dizer, não feiticeiro, mas pessoas ali, rezadeiros, rezadeiras que chamam, rezadeiras que estão ali justamente para resolver problemas de saúde dos índios. Mas esses índios, eles têm a consciência de que nem sempre só a medicina indígena vai resolver o caso da doença. Elas têm uma correlação, tanto a nossa biomedicina, nossa medicina tradicional, como a medicina indígena, elas têm uma correlação. Não é que uma não pode excluir a outra. Por mais que alguns médicos eles não aceitem as teorias dos índios, elas são realmente uma cultura que funciona para os índios. Só que essa mesma cultura, eles têm consciência, principalmente na gravidade da doença, entendeu? O índio, quando ele sabe que a doença é de forma mais grave, ele procura a biomedicina do homem branco, no caso do homem, Quando não tem essa gravidade, ele vai para a cultura dele, ele procura aquela medicina do índio, E por fim, o texto também fala em questão dessa questão do índio, dessa questão da doença indígena, dessa questão da intermedicalidade. O texto também fala
E por fim, o texto fala da questão da intermedicalidade, né? Que seria nenhuma realmente excluir a outra, porque algumas pessoas elas ainda têm um preconceito com a cultura do índio, porque eles utilizam de rituais, de danças, que para muita gente eles veem de forma estranha, então eles acham que aquilo não é o certo, não é o correto, sendo que o índio ele tem sua cultura, ele tem sua história, que é preciso respeitá-la. Você não pode chegar lá numa aldeia indígena e implantar de certa forma a sua teoria de forma vertical, entendeu? Tanto que não vai ser recebida, como o índio também não vai entender. Então assim, tem que ter um cuidado, tem que ter uma conversa, tem que explicar o índio que aquilo faz bem, que aquilo faz mal, tem que ter esse apoio. O índio ele tem um direito, desde de 1986 ele tem um direito, entendeu? Então o texto trata disso, tanto para mostrar os direitos, né, a saúde que o índio tem, como para mostrar a questão dessa correlação, desse respeito à sua cultura, esse respeito às suas crenças, tá bom? Valeu!